Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Nós vimos de uma conversa a respeito de igreja, na última mensagem que preguei. E eu quero continuar esse assunto, falando sobre igreja. Muito embora hoje está difícil falar, né? Mas a gente chega lá. Porque nós estamos num lugar onde nós denominamos igreja. E a gente já entendeu que a igreja não é toda essa estrutura. Nós já entendemos que a igreja não sou eu, a menos que eu represente a massa. Entendemos, porém, então, que a igreja somos nós. Entendemos que a igreja, ela não está em um lugar físico constantemente, mas ela pode estar em vários lugares, em muitos lugares. Nós entendemos também que a igreja local, ela não é a totalidade do corpo de Cristo, mas parte do corpo, porque o corpo de Cristo é formado pela igreja universal, e a igreja universal, ela está aqui em Vinhedo, ela está em outras cidades do nosso estado, em outros estados do nosso país, e em outros países, e estão por toda a terra. Deus fez questão de deixar a sua igreja espalhada por toda a terra. Mas entender igreja e compreender igreja sem antes entender o Deus a quem essa igreja serve é algo muito raso. E talvez se eu perguntasse aqui, você conhece Deus? E talvez você levantaria suas mãos e dizia: pastor, eu conheço Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é insondável. E a Bíblia também nos ensina que nós só podemos conhecer a Deus a partir e até o ponto em que Deus deseja se revelar a nós. O apóstolo Paulo, ele diz em Coríntios, se eu não me engano, no 1 Coríntios capítulo 14, que hoje nós conhecemos todas as coisas em parte. Mas quando vier o que é perfeito, então nós o conheceremos como verdadeiramente é. Então, se houver alguém que diz ou entende conhecer a Deus de uma forma plena, eu me desculpe em te dizer, mas você está equivocado. Porque Deus não se revelou completamente a nenhum de nós. Nós o conhecemos em parte. Além disso, existem algumas coisas que tratam da percepção que nós temos de Deus. Como é que eu percebo Deus? E nós vamos tentar falar aqui ao longo da história algumas coisas. Talvez eu não cite tantos versículos para você pesquisar, mas eu vou dizer algumas coisas que estão dentro da Bíblia. Aliás, a Bíblia é o único meio teológico
de se conhecer Deus. O único meio teológico. Fora esse meio teológico, a sua percepção, ela se torna uma maneira também de conhecer Deus. Antes de haver escrita, antes de haver teologia, antes de haver todas essas coisas, as pessoas percebiam Deus. Depois de Noé, aliás, depois de Adão, muitas pessoas não tiveram o privilégio de ter uma descrição completa de Deus. Mas eles perceberam Deus ao longo de suas ações, na vida dos outros, no seu trajeto, na história e assim por diante. Eles conheceram a Deus. Nós temos o privilégio de ter em nossas mãos as Escrituras Sagradas. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus, inerrante. Para alguns que ainda tentam corrigi-la, ela é inerrante. Não há meio que a gente tenha de poder. Nós podemos até tornar contemporânea, mas porém mudar aquilo que foi escrito é algo que nós não podemos fazer. E primeiro eu quero ler esse texto em Romanos. Na verdade, eu gostaria de encerrar com esse texto de Romanos. Mas para não correr o risco de acabar a mensagem, eu não ter condições de encerrar com ele, eu já vou ler para você Romanos capítulo 11. Versículo 32. Amém? Se você não conseguiu encontrar, Romanos está no Novo Testamento. Romanos 11, 32, aqui é uma canção de Paulo. E mais especificamente a partir do próximo versículo, mas diz assim no versículo 32: porque Deus encerrou a todos na incredulidade, para que Ele pudesse ter misericórdia sobre todos. Ó a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Esse é o texto de Paulo aos Romanos. Pode ficar pior. Eu escolhi esse texto primeiro porque Paulo define muito bem o que é o Deus da igreja, dentro daquilo que nós também poderíamos definir. Insondável, profundo demais. Não há possibilidade de que alguém aconselhe a Deus. Não há possibilidade de que alguém determine a Deus as suas ações. Não há possibilidade. Durante muito tempo, as pessoas na busca desenfreada de tentar conhecer Deus, e não que isso seja ruim, isso é bom. E é bom que você procure conhecer a Deus na sua essência. É ótimo. Só não fique desesperado que você não vai conseguir compreender totalmente. Paulo era uma das mentes mais brilhantes de todos os tempos.
uma mente incrível, tinha uma percepção exata das coisas, assim, com uma precisão gigante. E não foi eu quem classifiquei Paulo como uma das mentes mais brilhantes do mundo, mas foram os pesquisadores aí, e historiadores, que disseram isso. Mas tudo que nós formamos a respeito, ou pelo menos a maioria, grande parte das coisas, dos fundamentos e das coisas que nós aprendemos teologicamente, Paulo foi o cara. Foi um homem que disse a respeito, e a gente vai conhecendo Jesus através da vida de Paulo, das falas de Paulo, e assim por diante. Mas antes de chegar em Paulo, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo capítulo 3. No versículo 14. Diz assim: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E ele diz assim: dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Ao longo do tempo, nós sempre queremos conhecer Deus, sempre quisemos conhecer, e as pessoas na história desejaram conhecer Deus. E sempre buscaram uma definição a respeito. Eu costumo dizer que Deus, ele precisa ser, antes de teológico, perceptível. Eu preciso perceber Deus. Que foi assim que lá no começo as coisas aconteceram. Quem é que deu a Moisés ensinamento a respeito de Deus? Os seus pais contaram as suas histórias, seus pais, o seu povo lhe ensinou algumas coisas, mas está aqui agora Moisés diante de um Deus que, muito embora ele já o identificava como Deus, ele ainda estava com algumas incógnitas. E disse: Deus, quando eu for na frente de Faraó e tiver que dizer a respeito de quem é que me enviou, ou quando eu for na frente do teu povo e tiver que dizer quem é que me enviou, o que eu vou dizer? E Deus disse para ele o texto que nós lemos: olha, Moisés, quando você chegar diante do meu povo, você diga que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Desse eu sou o que sou, surgiu o tetragrama, que é como nós conhecemos nos dias de hoje, né? E hoje, depois de muitos anos, ainda usamos o termo. O tetragrama, está difícil de falar um pouquinho, mas é quase isso, irmão. É Yod, Re, Vav, Re, que é, muito bem, lindo. Que quer dizer, eu sou o que sou. Então, o termo, a palavra, ela traz essa origem. Passar dos anos, primeiro, quando ainda era o hebraico massorético, não possuía vogais, e também não possuía o W bem lá no início, bem no começo. Então, eles escreviam YW, aliás, YHVH, que mais tarde se tornou, no lugar do V, o W, e a gente começa a falar hoje de alguns muitos anos para cá,
ao invés de Yahvé, é Yahweh, por conta da igreja inglesa que durante muito tempo teve a sua parte de influência na história da igreja. Então passou a ser, por essas coisas, passou a ser modificado. Na verdade, o hebraico, ele teve inúmeras modificações ao longo dos anos. Então, até o dia de hoje, nós falamos assim, nós identificamos a palavra dessa forma, muitos teólogos identificam a palavra dessa forma, porém, ao certo, ninguém sabe como se era pronunciado naquele período que é bem mais distante. Como Moisés pronunciou, como as pessoas daquele período pronunciaram, nós não sabemos. Mas o certo é que Deus chega diante de Moisés e ele diz para Moisés: quando você estiver diante do meu povo, ou quando estiver diante do faraó, você diga para eles, o eu sou te enviou. Em outras palavras, Deus está dizendo: não há um nome que possa definir quem eu sou. Não há alguma coisa dentro do teu vocabulário, Moisés, que possa definir quem eu sou. E por essa razão, ao longo do tempo, Deus passou a ser uma percepção do homem. Então, como é que eu percebo Deus? Diante das minhas adversidades, diante das dificuldades que eu vivo, diante das circunstâncias que acontecem ao meu redor. Então, eu identifico Deus com algum nome. Inclusive, não sei se é do teu conhecimento, espero que sim. Mas Deus não é o nome de Deus. E às vezes a gente trata Deus como se fosse o nome dele, né? E Deus não é o nome de Deus. Então qual é o nome de Deus? Nem Deus quis que você soubesse o nome dele. Então Deus é a qualidade de Deus. O que ele é? Ele é Deus. Como é que ele chama? Ele se apresentou como eu sou. Eu sou o que sou. Os judeus, por muitos anos, eles começaram a ter o medo de dizer o nome de Deus. Então, eles começaram a chamar de Jeová, Elohim, Jeová, e eles identificavam dessa forma. E ao longo foram se dando nomes a Deus. Elohim a gente já conhece, Deus na verdade não era um nome utilizado unicamente a Deus, o nosso Deus, mas a muitos deuses. Então Elohim era uma palavra comum, era um Deus comum. Adonai, que é Senhor, e começaram a colocar ao longo do tempo alguns outros nomes entre ele para identificar o que é Deus. O que é Deus para você? Para mim, Deus é o Jiré. Então, Deus é o que provê. O meu Senhor que provê. Ao longo dos anos, algumas pessoas identificaram Deus como Deus que provê. Para outros, Deus era o Deus que sara. Então, eu vou chamá-lo de Rafá. E esse é o meu Deus. Quem é o teu Deus? Deus é o Deus Rafá. E a outros, o povo mais de guerra, que levantava os seus estandartes, as suas bandeiras, eles identificavam Deus como o Deus Nissi, ou Nissi. Esse é a minha bandeira. Deus é o meu estandarte. Deus é a minha bandeira. Alguns outros identificaram a Deus como o Deus da paz, como o Jeová Shalom. A palavra Jeová quer dizer Senhor também. E então ele é o Senhor, é a minha paz, ou o Senhor da paz. Outros, porém, eles colocaram como Jeová Ra. Jeová Ra é o meu pastor. É o que me ensina, é o que me cuida,
é o Deus que tem todo zelo por minha vida. Então esse é o Ra, é o Jeová Ra. E alguns colocaram também o Tsidekenu. Tsidekenu era o Deus da minha justiça. Sabe aquele pessoal que é injustiçado e clama por justiça o tempo todo? Então eles oravam ao Deus já foi Tsidekenu. Fica falando essas coisas, é ruim, é difícil. Esse é o Deus da minha justiça. E existe também o Jeová Tsabaote, que é o Deus dos exércitos. Quando eu decidia demonstrar a soberania, o poder de Deus, o seu senhorio, então a gente se relacionava com Jeová Tsabaote, que era o Deus dos exércitos. E o Chamá, que é o Deus ali, o Deus que está presente. Então esses são alguns nomes que ao longo da história do Antigo Testamento foram se identificando Deus. E esse Deus que é impossível de ser identificado é o Deus que criou a igreja. É o Deus que desejou tabernacular entre nós, habitar entre nós. No princípio, quando Moisés estava ajuntando o povo, ele ordenou a Moisés: olha, Moisés, faça um tabernáculo, porque eu quero ter um lugar onde eu possa habitar no meio de vocês. Então a busca de Deus é isso. Então Deus foi o fundador da igreja. Deus foi o que criou esse momento épico da reunião e a aproximação de Deus coletiva. Eu coloquei esses dias aí na rede social um texto de Atos 2:42, que é um dos textos que nós estamos embasando a nossa vida como igreja. Primeiro porque as pessoas vão saindo e formando igrejas, e formando mais igrejas, a troco de várias coisas, né? Alguns pela soberba, alguns por interesses financeiros, outros porque com verdade decidiram propagar o Evangelho de Deus. Enfim, existe igreja para todo gosto, para todo tipo de gente. E a gente, nessa construção, nós embasamos uma igreja, como nós falamos na semana retrasada, na mensagem passada, que nós criamos uma igreja segundo os nossos próprios critérios para Deus, segundo as nossas vontades, segundo o que nós desejamos, pela ideia e a percepção que nós temos de Deus. E eu não sei se todos estavam, mas se não estiverem, graças a Deus agora é gravado, né? Dá uma olhada lá depois, aí você fica por dentro do que nós estamos falando. A gargantinha está bem ruimzinha hoje. No Novo Testamento, o termo já se tornou um pouco mais curto, né? Os apóstolos, eles identificavam a Deus como Theos, que era Deus, né? E Pater, Pai. Fez sentido ou não? Agora ele ficou tranquilo. Até agora ele estava dando glória a Deus, hein? Mas agora ele ficou tranquilo. E Kyrios, que é Senhor. Então você não vai ouvir mais os mesmos termos que nós ouvimos no Antigo Testamento. Mas o que eu quero que você entenda com todas essas coisas é que cada nome era dado a Deus de acordo com a percepção que as pessoas tinham de Deus. Só que o desejo de Deus, ao longo do tempo, de fato foi se apresentar à sua igreja, se apresentar ao seu povo. Infelizmente, eu não sei se foi, acho que foi o Hugo que pregou aqui esses dias sobre o Deus desconhecido. Falando a respeito de Atenas, quando o pessoal, quando Paulo entra lá e vê vários altares colocados, e aí
ele encontra um dos altares dizendo ao Deus desconhecido. Paulo começa a pregar aos irmãos atenienses, dizendo: meus irmãos, vocês, passando no meio de vocês, eu vi aqui vários altares edificados, e porém eu vi um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. E Paulo começa a pregar a respeito desse Deus desconhecido. E eu pensando na mensagem do Hugo, na mensagem que, se eu estiver equivocado, depois vocês me corrijam, mas acho que foi o Hugo que pregou. Pensando nessa palavra do Deus desconhecido, nós fomos questionados aqui nesse dia do Deus que você conhece. E eu gostaria de fazer de novo essa mesma pergunta. Você que está na igreja, que se diz igreja, dentro desse contexto de igreja, qual é o Deus que você conhece? E talvez alguns de nós vamos levantar a mão e dizer: pastor, eu conheço o Tsabaoth, Deus do exército. Talvez alguns outros vão dizer lá: olha, eu conheço o Jireh, porque ele abriu portas do caminho, no meu caminho, ele proveu situações, eu conheço o Jireh. E alguns talvez eles vão dizer outros nomes. E eu pergunto a você de novo, qual é o Deus que você conhece? Mas na verdade a resposta que nós esperamos de você não é o Tsabaoth, não é o Jireh, não é o Rafá, não é o Deus que cura, porque essa é uma percepção humana de quem é Deus. E o Deus da igreja decidiu se revelar à igreja. E você, se ainda não conhece o Deus da igreja, não é porque Deus não se revelou a você, mas talvez porque você não quis perceber a revelação que Deus tem dado ao longo dos anos. É lamentável que as pessoas vão para os cultos, é lamentável que elas levantem as suas mãos e adorem e chorem, porque é gostoso isso, né? A gente está aqui. Eu estou em transição, viu? Está difícil. A gente está aqui, o louvor está gostoso, mexe com o coração da gente. E a gente levanta as mãos e chora, outros cantam, outros nem cantam, nem choram, apenas observam. Mas a gente é cercado por emoção. E aí a gente chega a uma percepção a respeito de Deus, mas não um conhecimento pleno. Isso não porque Deus não quis revelar, Deus desejou se revelar a você. E dia após dia, o Senhor da igreja, o Jesus da igreja, tem te procurado para que Ele se revele a você. Então é lamentável, volto agora no que eu ia dizer, é lamentável estar dentro da igreja e não conhecer o Deus da igreja. É lamentável estar dentro da igreja e não entender que Deus tem um projeto, um propósito. É lamentável entrar dentro da igreja e entender que Deus, que deveria ser Senhor da minha vida, Ele se torna o meu servo. É lamentável. É lamentável que a gente ainda continua vindo na igreja apenas para. É lamentável. É lamentável que nós continuamos viver um evangelho de busca, mas uma busca intensiva para o que eu quero, para o que eu devo fazer. Nunca uma busca para aquilo que eu preciso dar a Deus. A gente ainda continua buscando um Deus da provisão.
a gente continua ainda servindo um Deus que cura. Que não deixa de ser uma verdade, essa é uma verdade absoluta. Deus cura. Mas sabe qual é a essência do trabalho de Deus em Jesus Cristo? A essência do trabalho de Deus em Jesus Cristo não é promover cura ou portas abertas, mas promover salvação de almas. Essa é a essência. Mas nós costumamos a pensar num Deus do presente, num Deus do nosso momento, num Deus que realiza e satisfaz o nosso desejo. É quase o gênio da lâmpada. Esse não é o Deus da igreja. Esse não é o Deus da igreja. Esse talvez seja o seu Deus, dentro da sua percepção de Deus, que não é uma mentira. Porque quando alguém professa o Senhor é a minha bandeira, Ele realmente o é. Quando alguém professa o Senhor é o Deus que me sara, Ele realmente o é. Deus tem cura. Quando alguém fala, esse é o Deus que provê, de fato é. Na minha vida tem sido, Ele realmente provê. Só que não é essa percepção que o Deus que criou todas as coisas espera da sua igreja. Nós cremos num Deus trino. Você crê num Deus trino, não? Você crê na Trindade? Amém? Eu disse aqui na última vez que a Trindade é algo complexo de se explicar. Pelo menos para mim é. Talvez alguém tenha um pouco mais de facilidade do que eu. Mas para mim continua sendo complexo você explicar a Trindade. Não dá. Então nós queremos um Deus trino. E por inúmeras vezes nós encontramos na Bíblia referência ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Algumas religiões unicistas, eles retiram a Trindade. Nós os consideramos hereges por conta do que a palavra diz. Primeiro porque quando Jesus está na terra, Jesus faz menção ao Pai que está no céu. Então não dá para a gente afirmar o unicismo. E por muitas outras razões que eu não vou me ater aqui. Mas tem gente que crê assim. E quando Jesus também vai subir ao céu, ele fala, eu irei, mas enviarei outro. Um outro Consolador. Então Jesus faz a distinção. Você não vai encontrar na Bíblia em nenhum momento a palavra Trindade, mas você vai encontrar diversas vezes pessoas fazendo referência a Deus como Pai, a Deus como Filho e a Deus, o Espírito Santo. Então Trindade ela existe, ela está lá. É um Deus trino, são 3 pessoas, mas um único Deus. É complexo. Um dia o pastor Jean, com os pastores aí, dão um jeito de explicar para vocês. Esse Deus trino, existem algumas características neles que são exclusivas de Deus. Primeiro, a onisciência. Deus é onisciente. Pense que eu estou falando de Trindade. A Trindade, Deus é onisciente. Essa é uma das características de Deus. O que é onisciente?
Ele sabe de todas as coisas, de antes e de que ainda virá. E a gente tem dificuldade com isso, né? E a gente tem tanta dificuldade com a onisciência de Deus, que a gente ainda continua orando e dizendo para Deus o que vai acontecer. Senhor, se o Senhor não fizer isso, vai acontecer isso. Eu não vou criticar a sua oração, mas isso é nosso. Mas a gente tem dificuldade de entender que Deus já conhece. Salmo 139 diz: antes que haja palavra na minha boca, tu já sabes, Senhor. Antes que ela seja formada em mim, o Senhor já sabe. Então a Bíblia diz a respeito disso. Salmo 139, no versículo 5 e no versículo 7 e 8, fala a respeito disso. De 1 ao 4 também. Onipresença, Deus está em todos os lugares. São características exclusivas de Deus: onisciência, onipresença e onipotência. Eu tenho referência, mas eu não vou ficar falando para vocês as referências não, porque depois, se você quiser, eu te passo. Mas existem referências aqui, nós não vamos se ater a elas. Deus é onipotente, ou seja, todo o poder pertence a Ele, desde sempre. Em Gênesis, nós temos a contemplação da criação escrita, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo, o Espírito pairava sobre a face das águas, e disse Deus. Então, um Deus que desde sempre criou tudo, pela sua simples palavra. Um Deus criador, é um Deus onipotente, um Deus onipresente. E olhando dentro dessas três primeiras características, que eu vou citar só elas, existem algumas outras. Existe a imutabilidade de Deus. Deus é imutável, não pode mudar. Mas existem outras coisas ainda que são características exclusivas de Deus. Mas eu quero me ater a essas três coisas, entre elas, onipresença. Nós vivemos no tempo em que a igreja que não conhece verdadeiramente o seu Deus tem algumas dificuldades. Os irmãos aqui brincam, alguns deles brincam, outros é verdade, é sério. Mas a maioria brinca, graças a Deus. Quando o pastor chega em algum lugar, fala: chegou o pastor. Aí começa uma rodinha de conversa, o pastor chega, ele fala: então, Salmos diz assim, 23, né? Que é o que todo mundo tem na cabeça, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A conversa muda. Eles estão às vezes na teve uma ocasião, eles estavam brincando bastante, e isso é natural e é legal. Mas é inevitável, quando o pastor chega no meio da brincadeira, a brincadeira muda. Ela para, ninguém continua. É inevitável. Agora, você já pensou assim, que nas suas conversas Deus está lá? Você já parou para pensar que quando você peca, Deus está lá? Você já parou para pensar que quando você briga com a tua mulher, Deus está lá? Quando você briga com a tua mãe, Deus está lá? Já parou para pensar nisso ou não? Queridos, Deus não sai para dar uma voltinha, Deus está lá. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas a gente, como igreja de Deus que não conhece a Deus, nós vivemos como se Deus não estivesse. Nós vivemos como se a nossa vida fosse: eu fecho a porta. Abra a Bíblia em Salmo 139, vou ler lá. Mas a gente entra dentro de casa e fala: bom,
fechar a porta, que agora eu posso discutir à vontade. Pode nada, cara. Deus está lá. Deixa eu abrir também, senão só você vai abrir a Bíblia e eu não consigo ler. Essa é uma das poesias muito usada por muita gente. Tem uma pessoa que lê muito bem aí, ou não? A Carol, filho? Carol? É. Carol, não é marcação, mas vem aqui, por favor. Eu vou fazer 46 anos, e essa é uma das dificuldades, uma leitura com a luz apagada. Lê o capítulo todo. A sua versão? Pode ser a sua. Então vamos lá. 139, versículo 1. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois puseste o meu interior, entreceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se o contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me afinge por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Nada escapa dos olhos de Deus. O Deus da igreja é o Deus que tudo vê. O Deus da igreja é o Deus que tudo pode fazer. E às vezes eu fico observando a percepção da igreja com relação a Deus. E o evangelho que é pregado constantemente pelas mídias. Nós pregamos um Deus onipotente, que tem todo o poder. Mas nós não vivemos a vida do Deus onipresente, que está em todo lugar.
Porque quando nós vivemos a vida do Deus onipresente, quando nós vivemos, a nossa busca não é pela potência, não é pelo poder, a nossa busca não é pelo que Deus pode fazer, mas pelo que Ele pode nos mudar e nos transformar. O Deus da igreja é o Deus onipresente. É um Deus que tem todo o poder. É um Deus que conhece todas as coisas. De vez em quando algumas pessoas se ajoelham para orar e elas começam: Senhor, excelentíssimo Deus e maravilhoso Pai da eternidade. Grande é o teu nome, Senhor, quão excelso e maravilhoso são as tuas obras. O Senhor é o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. É nada. Porque quando sai daqui você volta a viver a velha vida. Você volta a viver como se o Deus da igreja não existisse. Você volta a viver as mesmas práticas. E nós ainda entramos dentro da igreja buscando o Deus onipotente, apenas o Deus onipotente. Mas eu quero dizer a você, são características da deidade de Deus, elas não são sem a outra. Deus não é apenas onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Essas são as características que estão inseridas nele, estão nele. Eu acho que não existe nem termo para você conseguir explicar isso, mas elas estão nele. Esse é o Deus da igreja. Nós geralmente atribuímos a Deus algumas formas humanas, né? E sentimentos humanos. Isso chama antropomorfismo ou antropopatismo. Antropomorfismo é dar a Deus formato de homem, de gente. A Bíblia diz que Deus é espírito. Mas, porém, para que você identifique, durante o trajeto todo das Escrituras, foram-se usadas as mãos de Deus está sobre vós, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então Deus não tem uma forma, e não me pergunte como que é isso, que eu também não sei, mas Ele não tem. Mas uma das coisas mais comuns dentro das igrejas é o antropopatismo, que é dar a Deus o sentimento que é nosso. Nós damos a Deus o sentimento que é nosso. Então eu gosto disso, Deus não gosta disso aqui, e eu também não gosto. Eu gosto disso e Deus gosta porque eu gosto. E nós julgamos, através dos nossos gostos, as coisas que Deus gosta. Durante muitos anos, as pessoas pregavam que você não poderia entrar na igreja de bermuda e tal. Por que não pode? Porque eu acho que isso é reverência. Nós pregamos uma irreverência. Falamos sobre reverência, mas não entendemos a reverência. Sabe qual é a verdadeira reverência? A Deus. Santidade em primeiro plano. Uma vida afastada do pecado. Essa é a maior reverência que você pode prestar a Deus. Nós entendemos errado reverência. Nós entendemos de reverência a forma de se portar. Quando você pensa em algo santo, qual é a postura que você exerce? Se eu dissesse a você, não que isso não seja uma verdade, mas para que você entenda, Deus está aqui em pé, qual seria a sua atitude? Alguns provavelmente, dá licença, fariam assim, ou assim, porque essa é uma postura santa. Então nós atribuímos a Deus o que nós sentimos e pensamos como se Deus fosse isso. Irmão, Deus não é isso.
O Deus da igreja não é esse Deus. O Deus da igreja é aquele que fala com você debaixo do chuveiro. Ô louco, pastor, Deus vai falar comigo nu? É, mano. Quando Pedro estava pescando no mar da Galileia, que não é o mar, a Bíblia diz que ele estava nu, e quando Jesus chamou de lado da praia, ele reconheceu o Senhor e pulou dentro d'água porque estava com vergonha. Como se o Deus onipresente não estivesse ali. Você está conseguindo entender o que eu estou tentando te passar? Deus é muito mais do que você pensa. A sua mente não é capaz de atingir esse Deus. Você não tem condições de entender quem é esse Deus. Aqueles que clamam por justiça, eles entendem um Deus justiça. E aí logo você vê a expressão, olha, Deus é amor, mas Ele é justiça. Entendendo que Deus vai matar todo mundo. Cara, não dá para entender Deus. Porque uma coisa não desvencilha da outra. Deus, Ele é justo, mas Deus também é amor. E quando Ele exerce a justiça, o amor não está desvinculado dela. Ainda que isso custe a vida de alguém. E aí a gente fica servindo o Deus da justiça, achando que Ele vai vir e vai arrebentar tudo. E outros achando que Ele é o Deus do amor, e Ele vai vir e vai perdoar tudo. Essa é a sua percepção. Isso é o antropopatismo que nós temos. De entender Deus e de achar que Deus faz do jeito que nós achamos. Eu lamento te decepcionar, você jamais vai conhecer Deus como Ele é, exceto se você conseguir chegar até Ele na eternidade. Nós somos seres finitos. Nós temos um início. Deus é um ser não só infinito, mas Deus é um Deus eterno. Então, quando a gente pensa em justiça de Deus, a gente fala, olha, Deus não está sendo justo comigo. Isso é porque a sua mente é rasa. Isso é porque a sua mente ainda é pequena. E você pensa na vida com 40, 50, 60 anos, ou no máximo 90, 100 anos. Mas Deus pensa na sua vida como eterna, como uma vida para a eternidade. E a gente, como não conhecemos a Deus, o Deus da igreja, nós sempre nos equivocamos com as nossas falas, com as nossas palavras, e muito mais com as nossas atitudes. Porque quando nós pensamos em tudo que nós falamos a respeito de Deus aqui, nós não conseguimos enxergar João 3,16. Nós olhamos para o Apocalipse e pensamos na vingança de Deus. Não que ela não virá, ela virá. A ira de Deus virá sobre aqueles que se voltaram contra Ele. Essa é uma verdade
E por ser essa uma verdade, nós esquecemos de João 3,16. Que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós nos esquecemos que quando Deus trata a respeito de inferno, Ele nunca diz, em nenhum momento da Bíblia, de que o inferno foi preparado para o homem. Ele fala do inferno preparado para o demônio, para o diabo e seus anjos, os seus demônios. O certo é que no meio dessa trajetória equivocada que nós vivemos a respeito de Deus e de igreja, nós não nos preocupamos em conhecer a Deus plenamente. Nós nos preocupamos em conhecer a Deus legalmente. Então, quando a gente fala de Deus, a gente fala do Deus da Bíblia, que a Bíblia fala, mas a gente vê um Deus num aspecto legal das coisas. Então aí começa a surgir as perguntas: pastor, é pecado isso? É pecado aquilo? Pastor, divorciar? E me desculpa você que já fez essa pergunta, mas quando você me faz essa pergunta, eu penso: esse não conhece a Deus. Porque o Deus da igreja não é o Deus legalista. O Deus da igreja não é só o Deus da ira. O Deus da igreja é o Deus de justiça. Mas Ele também é o Deus amor, que te ama incondicionalmente. Isso independe do seu pecado, do seu erro, isso independe de como foi a sua vida daqui para trás. Mas um Deus que está ansioso para transformar a sua vida e te tornar novo, para que você possa morar com Ele. Para que onde Ele estiver, esteja você também. É tempo da igreja de Cristo conhecer o Deus que tem. E eu não poderia encerrar essa palavra sem antes dizer a você aonde buscar o Deus que a igreja tem. Hebreus 1:1. Deus que se manifestou de diversas formas e de diversas maneiras aos nossos pais, nesses dias nos falou pessoalmente através do Filho, Jesus Cristo, a exata expressão de Deus. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Molde a sua vida na vida de Jesus. Não foi o seu pastor que deu a vida por você, não foi o obreiro da igreja que entregou-se numa cruz, foi Jesus. E as suas ações diz a respeito de você. A sua referência é Jesus. Nele habita corporalmente, é a exata expressão de Deus, a plenitude do Deus vivo. Quantas pessoas estão servindo pastores, quantas pessoas estão servindo entidades, instituições, por causa de servir pastores, servir entidades, nós nos preocupamos quando vemos o pastor dela.
Nós nos preocupamos quando nós vamos cantar. Será que o pastor vai gostar do que nós vamos cantar? Cara, você não canta para mim, você canta para Jesus, você canta para Deus. Nós nos preocupamos em falar línguas quando todo mundo fala em línguas, mano. Você percebe que tipo de adoração rasa que nós vivemos? Porque nós levantamos as mãos, porque as pessoas levantam as mãos. Nós vamos para a igreja porque se não formos para a igreja, o que será que as pessoas vão falar? Cara, sua vida está alicerçada no quê? Ela está em quem? Em quem ela está? Talvez você sirva muito bem o teu pastor, talvez você sirva muito bem a tua instituição, talvez você sirva muito bem as pessoas que estão à sua volta, mas Jesus não te chamou para servir as pessoas à sua volta sem antes servir a Ele. Há uma grande preocupação em meu coração nesses dias. Uma grande preocupação. E ela é muito verdadeira em meu coração. Porque nós estamos mais preocupados com a nossa aparência dentro da igreja do que quem verdadeiramente somos. Quando nós fazemos as coisas erradas, nós logo olhamos para o lado para ver quem é que nos viu. E muitas das vezes até falamos, ninguém estava perto. O Deus da igreja é o Deus que tudo vê. O Deus da igreja é o Deus que espera a adoração do seu povo, a igreja. E nós não o adoramos porque temos vontade de adorar, nós adoramos porque Ele é Deus. E como nos custa entender isso? Como nos custa entender isso, querido? Nós viemos para as nossas reuniões e hoje não estou com vontade, então vou ficar sentado mesmo. Não, irmão, você não adora a Deus porque você tem vontade. Você adora a Deus porque Ele é digno. E por causa da sua dignidade, que todos os joelhos se dobrem, que toda língua o confesse, que as mãos se levantem. Que a alegria exale de dentro de você e você, de fato, sirva a Deus como deve servir. Hoje eu não vou orar não, porque hoje eu não estou com vontade de orar. Nós oramos porque Ele é o Deus de todas as coisas, mano. E só Ele, somente Ele é capaz. Somente Ele é capaz de resolver as nossas situações. Somente Ele é capaz de dar a você o destino que você precisa ter. Esse é o Deus da igreja. Não é o Deus que me move a se deslocar para a igreja só porque eu preciso de algo, mas é um Deus que me move a se deslocar para a igreja, porque lá eu vou estar junto com os meus irmãos prostrados aos pés de Jesus, na comunhão dos santos. E como é difícil você entender isso. Como é difícil você entender isso.
nós nos chateamos e mudamos de lugar, nós esquecemos o propósito, a troco do nosso eu, do nosso ego, nós nos esquecemos daquilo que Deus nos colocou a fazer na sua soberania, porque alguém me ofendeu, eu estou chateadinho, agora eu não posso. Ei, Deus da igreja é muito mais do que isso, Deus da igreja é muito mais do que isso. Para o Deus da igreja, o apóstolo Paulo, dentro de sua percepção de Deus, ele diz assim que, para mim, coube a morte para que outros vivam. Você tem noção do que é isso? Um Deus que é digno de todas as coisas, inclusive da minha morte, para que o outro viva. Que Deus nos abençoe e nos ajude a perceber melhor esse Deus. Eu quero que você se ponha em pé. Talvez hoje, por ser a ceia, tudo, nos caberia falar sobre comunhão, mas eu estou com esse assunto no meu coração desde antes de começar a falar sobre igreja. Porque Deus instituiu a sua igreja, nós somos igreja. Mas muitas das vezes não conhecemos o Deus que essa igreja tem. Nós não conhecemos o Deus da igreja. E por conta de não conhecer a igreja, nós continuamos servindo homens. Não que isso seja ruim, porque o serviço a Deus é o serviço a homens. Mas primeiro eu preciso reconhecer o Deus da igreja. Pai Santo,